Meus amados e queridos, está no ar o Missão Cast, o podcast missionário da CEADEB. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família e pedir a você para compartilhar com o maior número de pessoas este podcast, porque ele será uma bênção para você e para mais alguém. Quero convidar você para orarmos ao Senhor. Querido Deus, eterno e poderoso Pai, estamos em Tua presença e queremos Te apresentar este amigo, esta amiga, esse irmão e irmã que precisa de uma intervenção Tua, não sei em que área, mas Tu sabes. Faz um milagre agora, Senhor. Intervenha nesta causa. Levanta, Senhor, esta pessoa que se prostrou por alguma situação. Não permitas que o mal prospere, não permita que esta pessoa continue tão desesperada e desanimada. Age agora, para a glória do Teu nome. Amém. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pedir a você para compartilhar. Um abraço especial aos nossos queridos irmãos da Vox FM que estão participando conosco. Um abraço e a nossa gratidão ao nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, a mesa diretora e a todos os nossos queridos companheiros pastores da CEADEB. Louvar a Deus pela sua vida, pela vida do Adonias, que é o parceiro aqui, que organiza tudo na técnica para que este programa esteja no ar. Hoje nós estamos recebendo um amigo, um homem que tem uma visão missionária e tem o preparo acadêmico para defender suas ideias, e Deus forjou isso nele, e ele é, como eu encontrei essa semana, um juiz de direito, que ele diz: pastor, eu sou juiz, eu não aceitei sendo juiz, né? Eu fui crente na igreja, servi ao Senhor e me tornei juiz. No caso do pastor Cleovaldo é a mesma coisa, ele foi forjado na casa de Deus e Deus deu a ele a oportunidade de ser doutor, de ser um pensador e de ser hoje um pastor presidente de uma igreja aqui na nossa capital. Pastor Cleovaldo, seja muito bem-vindo. Pastor Edivaldo Filho, para mim é uma grande honra e, na verdade, uma surpresa muito boa estar novamente aqui neste podcast tão especial. Depois que saio daqui, eu sempre vejo se tem alguma coisa no site da CEADEB Oficial sobre esse podcast de missões. E tenho ficado muito feliz com Deus, porque observo que a cada dia o Senhor amadurece na condição das perguntas. Como um bom entrevistador, o Senhor vai tirando o melhor. E é exatamente, eu vejo assim, aquilo que nós precisamos para melhorar. Então, de cada um que fica nesse lado aqui, onde eu estou hoje, o Senhor consegue retirar uma mensagem, uma lição que nos ajuda muito. E eu quero agradecer a Deus por isso. Pastor Cleovaldo, muita gente termina tendo grandes dificuldades no cumprimento da missão, porque ele é muito, eu vou usar a palavra ortodoxo, mas essa palavra ela não é ruim, ela é boa. Mas é como se ele ficasse muito engessado. Então, muitas pessoas, na pregação do evangelho, ele pensa que alcançar pessoas é só da forma ortodoxa, da forma convencional, da forma costumeira. Ele não abre a mente para novas estratégias, para novos horizontes. O que o senhor diria para esta geração que está chegando, que às vezes não utiliza a capacidade que tem? Eu queria compartilhar aqui uma frustração que eu tenho e tento trabalhar isso. Eu vejo na igreja psicólogos, médicos, pedagogos, enfermeira, publicitário, marqueteiro, e ninguém está utilizando isso em muitos lugares para o reino de Deus, né? A pessoa não entende que ele tem uma função, que ele tem uma profissão, que ele pode ser útil na pregação do evangelho. Isso a gente vê na missão transcultural, mas às vezes na missão local não se observa a pessoa entender: eu tenho uma formação e esta formação pode ser utilizada na pregação do evangelho. Ele às vezes quer ser um pregador eloquente, mas às vezes utilizando a formação dele, ele consegue ter uma eloquência muito maior do alcance do que a eloquência só da voz. O que o senhor diria sobre isso? Meu pastor, eu tenho observado isso também, e ontem eu estava na Câmara de Salvador e ao meu lado estava uma mãe que ela teve 3 filhos especiais. Uma das coisas que ela falou me tocou muito e é em relação a isso.
Ela disse o seguinte: a minha filha é especial, ela tem a síndrome de Down avançada, mas ela é publicitária. E ela, como publicitária, é uma publicitária de sucesso, fundou uma agência, colocou pessoas especiais na sua agência e ela descobriu uma forma especial de fazer publicidade. Eu fiquei pensando nessa questão do especial. Então, se eu sou advogado, eu procuro utilizar tudo que eu sei de advocacia para relacionar ao tema missão, evangelismo e fé. O psicólogo deveria tentar utilizar o melhor da sua psicologia, da sua escola de psicologia, para esses mesmos temas relativos. É algo especial que Deus lhe deu. Agora, como é, o senhor pergunta, que a gente pode fazer com que essas pessoas, esses profissionais, ou não profissionais que tenham aprendido também com a vida, eles possam exercer o máximo do potencial, porque foi para isso que Deus nos criou. E eu digo ao senhor uma coisa que talvez falte no nosso meio, que é se engajar em conhecimento, não conhecimento exatamente dos livros. O senhor faz isso, as caravanas. Foi isso que mudou a minha forma de pensar. Eu estive com o senhor lá em Águas de Lindóia. Então estivemos lá com o Rio Seu Shed, estivemos lá com o Raives. E aí o que aconteceu? No momento em que eles estavam falando, a nossa mente, ela se abre. Vem cá, porque eu só estou indo por esse lado? Porque eu só estou fazendo isso? Eu posso fazer muito mais. Eu tomo todo ano um curso que é o Summit Internacional. Toda vez que eu chego lá, eu me deparo com pessoas da África dizendo: aqui eu faço isso e isso. Eu digo: peraí, por que eu não estou fazendo isso aqui? Porque eu não tenho dinheiro? Porque eu não tenho isso? Porque eu não tenho isso, eu não tenho isso? E o cara ali que não tem nada está fazendo. Então, é isso. A gente precisa desses momentos, mas não para ouvir pregação. Eu gosto de ouvir palavra, eu gosto de ouvir a bênção de Deus, gosto muito da palavra de Deus. Mas essas experiências são elas que nos fazem voar e dizer: peraí, eu não estou explorando essa parte que Deus me deu, eu preciso explorar isso aqui. E a partir daí é que as pessoas vão descobrindo exatamente o potencial que elas têm dado por Deus. É interessante porque o nosso foco hoje do nosso podcast é uma estratégia de utilizar aquilo que Deus te dá a capacidade de pensar para alcançar pessoas. E aí Deus colocou no seu coração um projeto, Fé Maior, que é um projeto de música. Eu não sei se é música, né? Música, né? Mas o instrumento e tal, utilizando crianças para dar uma ferramenta extraordinária de aprender a tocar um instrumento e como uma estratégia para alcançar não só a família dela, mas ela primeiro. Isso. Porque um dos erros que é cometido por muitas pessoas que trabalham com criança é usar a criança como isca só focando na família. Então eu quero te usar para trazer tua família. Não. Primeiro a criança tem que ser alcançada e depois, é claro, a família vai ser alcançada. Pastor Cleovaldo, como nasceu esse projeto Fé Maior e o que é esse projeto? Tudo nasce com uma visão. Tudo começa com uma visão. Ele não começa fazendo. O senhor mesmo já me ensinou, o pastor Valdomiro também já me disse, e eu aprendo. Não é começar por começar. Não é sobre pau e pedra, vão fazendo, não. É uma visão. Qual é a visão? Qual é o detalhe da visão que Deus me deu? Então, pastor, eu estava em Pirajá ainda, quando Deus me deu essa visão. Eu olhei para Pirajá e eu vi muitos adolescentes e muitas crianças perambulando. Eu vi também que naquele bairro o tráfico tinha a simpatia das pessoas, de muita gente. Eu comecei a perceber como a igreja vai ganhar essas pessoas. Como é que nós vamos fazer a diferenciação? Bem, pelo lado financeiro não dá para competir. A gente já sabe que não dá. Bem, pelo lado dos bens, eu vou doar coisas? Não, também. Eu não tenho cestas básicas para dar a todos. Não. Como é que eu vou fazer? E eu comecei a pensar. Eu sou músico. Minha esposa sabe cantar. Minha cunhada, na época, ajudava a gente. Também sabe tratar pessoas.
Então eu digo, pronto, vamos pelo lado da música. E aí fundei uma escola de uma pessoa só, um professor só. Só que, pastor, quando a gente Não é de uma nota só. Não é de uma nota só, é de um professor só. Quando a gente começa, Deus, ele diz, é isso aí mesmo, é por aí mesmo que você tem que ir. Então o Senhor começa a confirmar, é como dizem Atos, o Senhor confirmava tudo o que estava sendo feito. Então começou as pessoas a dizer, rapaz, que precisa de ajuda aí? Preciso, venha, você é o quê? Eu sou professor de bateria, mas veja bem, eu nunca ensinei. Não, venha, você sabe bateria, vamos aprender a ensinar. E eles começavam a ensinar e dava certo. Eu saí de lá, foi lá que Elvis, meu filho querido Elvis, nasceu. Para mim, Elvis, o saxofonista? Elvis, saxofonista, ele nasceu nesse projeto? Nesse projeto de que Pirajá. Bênção. E ele é um instrumento de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Eu o vi agora no discipulado, junto com o pastor Alessandro Bahia, nesse final de semana, a Assembleia de Deus em Salvador realizou. E assim, eu fiquei muito grato, porque, veja, deixa eu fazer um parênteses aqui para contar de Elvis. E veja como Deus faz nascer coisas de um deserto, de coisas que nós não sabemos bem como é que ele vai fazer, mas ele sabe. Comecei essa escola, daqui a pouco tinha 32 alunos. Eu digo, rapaz, eu não giro bem não. Eu mesmo falando comigo mesmo, não giro bem não. Era eu sozinho, daqui a pouco tinha o Cid ensinando bateria, tinha outro ensinando violão, e gente de todas as faixas etárias, crianças de 7 até, tinha uma dona lá de 67 anos aprendendo violão. E aí, meu irmão me emprestou um sax, pastor, só que era o sax, só a primeira parte, não tinha o tudel e nem a palheta. Ele disse, rapaz, tem esse instrumento aí? Eu digo, sim, como é que faz? Aí Elvis aí me chamou e disse, meu pai, ele me chamou assim, eu posso levar o sax para casa? Eu digo, rapaz, ele está sem o tudel e sem a palheta. Não, mas a gente dá um jeito. Resultado. Elvis leva esse sax para casa, eu só tinha ensinado a ele as posições da flauta, que são semelhantes. Ele vai, passa mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu pergunto, cadê o sax? Aí ele disse, rapaz, vou trazer. É engraçado, mas eu fico feliz com Deus e me emociono muito, pastor. Glória a Deus. Porque é um milagre de Deus e eu tenho que crer em Deus, porque Ele já fez muitos milagres. Ele chega com o instrumento já limpo, ele chega com um tudel, ele chega com a palheta, ele diz, meu pai, veja aí as notas, e começa a tirar as notas. Ele não sabia tocar. Ele não sabia tocar. Eu tinha ensinado a posição da flauta, mas a palheta é uma das coisas, é uma ciência aquela coisa de palheta, para tirar som dali. E ele aí começa a tirar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu digo, rapaz, onde foi que você aprendeu isso aqui? Não, o senhor me ensinou na flauta e eu fui para o YouTube. Isso já deve ter quase 7 anos. E eu fui aprendendo. Eu digo, sim, mas e o tudel? Ah, meu pai, eu falei ao pessoal que ele me emprestou dinheiro, eu comprei um tudel. E a palheta? Eu fiz com a que boa. Coloquei e deu som. E eu disse, rapaz, eu fiquei, pastor, estatelado. Meu Deus. Eu digo, rapaz, continue. Resultado, Elvis continuou pegando o YouTube, tal. Eu digo ao senhor que em menos de 3, 4 meses, Elvis já estava tocando alguns hinos. E hoje é um ganhador de almas. Ele é meu Deus do céu. Ele fez amizade com um pessoal de Recife, que foi passando para eles saxofones de qualidade, palheta de qualidade, tipos de palheta, e ele foi trocando de instrumento e crescendo. A pandemia, ele passou mal. Meu pai, eu estou mal, não tenho agenda, e não sei o que, venha para cá, recomeçar de novo, fica aqui debaixo da minha asa. A irmã Lucinha dando maior apoio a ele, ciclo de oração, resultado. E eu quero agradecer também a missionária, esqueci o nome dela. Ela está agora com o pastor Gessé Nunes, em Pau da Lima, mas ajudou muito Elvis, muita gente ajudou. Então, Deus fez um milagre na vida dele. Ele, para mim, hoje é um dos maiores saxofonistas daqui da Bahia e talvez até do Brasil. Isso é, na verdade, uma sensação de realização em ver um projeto que aparentemente não tinha nenhum resultado,
era simples, e hoje você tem um instrumento. Agora, quando o senhor aprendeu instrumento, o senhor tinha a noção de que um dia isso seria uma estratégia evangelística? Eu digo ao Senhor o seguinte, nunca pensei, e eu levei cerca de 25 a 30 anos para descobrir. Sem utilizar aquilo para o evangelismo? Não. Eu tocava na banda, toquei na banda da escola técnica, fui até um músico acima da média. Essa palavra aí dá problema, né? É muita humildade, né? Mas assim, fui um bom músico, mas nunca pensei nisso. Nunca pensei. E como foi que isso nasceu como estratégia? Como foi que isso, né? Nasceu da necessidade. Nasceu da necessidade, como eu disse ao senhor. Eu disse, eu vou competir em quê aqui? Lá em Pirajá tem muitas igrejas, muitas mesmo. Eu contei umas 33 ali no Grande Pirajá. E eu estava chegando a uma igreja nova, fundada do zero. Eu digo, como é que eu vou aqui? O que eu vou fazer? Então Deus me disse, como disse a Moisés, né? O que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara, eu uso essa vara aqui para mim. Então use ela. Então eu usei a música. E a música foi, assim, a partir daquele projeto, as pessoas começaram a olhar, assim como acontece com Capelinha. O bairro começa a me identificar na rua. As pessoas começam a estar aquele olhar, aquele é pastor, né? Aquele ali, pastor? Não. Hoje, aquele é o pastor, é seu professor? É. Um dia um menino passou por mim e disse, pai, meu professor. Eu digo, opa. Então, as pessoas começam a ter uma visão diferente da igreja. Então, agora, se vocês convidam, gente, todo mundo do Fé Maior na igreja. Todo mundo vai. Então, muda a forma com que a igreja é visualizada. E aí, como o Senhor disse, não é só a vida do pai que me interessa, é a vida das crianças. E vou te dar mais um testemunho interessante. Uma dessas crianças me chamou e disse, pastor, estou muito preocupado, porque apareceu uma criancinha lá com 3 jeitos, e minha filha está muito estranha, e já está parecendo que ela está incorporando esse jeito também. E aí um dia eu parei o culto de doutrina, eu recebo as crianças no final, quero agradecer ao pastor Cleuso que me deu essa ideia, recebo as crianças ao final, peço para elas cantarem, faço uma oração. Nesse dia, antes da oração, eu parei e disse, gente, e dei a palavra que Deus me deu. Não vou reproduzir aqui porque foi num culto fechado. Sim. Mas dei às crianças o que Deus me deu. E disse a elas a orientação que o Senhor me deu, o perigo que elas estavam correndo. Resultado, pastor, depois disso eu continuei monitorando essa criança. Ela está firme. Ela era de outra igreja, estava sem acompanhamento, e agora ela está lá firme, alegre, cantando, e mudou a mentalidade. Então o projeto foi um catalisador, e Deus tem feito muita coisa pelas crianças. Vou dar um outro testemunho dentre os muitos. Mas nós estamos com um projeto de discipulado lá muito forte. E nós temos um lugar lá que a gente chama de loca, porque tem muito peixe. Então, um lugar meio violento. Mas eu disse aos irmãos, vão lá, com muito cuidado, mas não deixe de ir, não. Aí eles me disseram, tem muita criança lá, pastor. Eu digo, maravilha, Deus vai fazer uma coisa. Daqui a pouco, pastor, eles apareceram lá, muito felizes. E disse, pastor, de uma vez só, foram 9 crianças aceitaram a Jesus. Eu digo, maravilha, glória a Deus. Mas a gente sempre fica preocupado. Será que não foi um momento de êxtase? Será que não foi alguma coisa? Rapaz, essas 9 crianças trouxeram seus pais que já aceitaram Jesus. E dessas 9, agora são 12 crianças firmes, estão firmes na igreja. E a gente cuidando, as irmãs sempre lá. Então, esse projeto cria uma aura de que a igreja está interessada na comunidade. Agora, o senhor quer ver uma coisa terrível? É que a igreja tem perdido esse público. Inclusive, hoje, na missão, tem uma janela chamada Janela 9x14. Porque ainda tem gente que está focada só na janela 10x40. Janela 10x40, 10x40. Beleza, ótimo, vamos continuar. Mas dessa janela 10x40, a maioria dos países já se abriram para o evangelho. Ainda tem resistência em alguns. Mas nós temos uma janela 9x14.
dentro das igrejas, dentro das comunidades onde a igreja está inserida. E essa janela não está sendo inserida no processo da igreja. Por exemplo, você chega em algumas igrejas, não tem uma banda, e o pastor reclamando que não tem músico. Aqui não tem músico. Se tivesse um músico, porque não sei o quê. E porque eu descobri que tem obreiros, tem pastores, que ele é murmurador de Jeová. Ele só fica dizendo que não tem, não tem, não tem, não tem. Agora, imagina, você pega um professor, pega aqueles meninos e enturma eles. Eu descobri agora que eu peguei, tinha um cara meninozinho, eu digo, agora vocês vão ajudar aqui na transmissão. Vocês vão ser treinados agora para ajudar aqui na transmissão, para projetar, para filmar os irmãos. Você precisa ver a empolgação deles ir para o culto. Então, você chega hoje, agora a gente está com um projeto lá da associação com o futebol, né? Aí colocou os meninos, apareceu um irmão lá que é treinador, pastor, eu tenho esse projeto. Aí o irmão chega e diz, todo mundo precisa frequentar o culto de doutrina. Você chega no culto de doutrina, esses meninos estão tudo lá. Então, olha que coisa extraordinária. A música é fenomenal, porque a música, ela consegue, como esporte, disciplinar a criança. Então, em vez de você ficar murmurando, coloque um projeto desse. Tem uma seita que sabe fazer isso muito bem. Os meninos é tudo tocador, vai tudo para a igreja, você encontra eles no caminho, tudo com os instrumentos. Agregar, você não só vai ganhar almas, você vai deixar de perder pessoas. Porque tem muitos meninos desses que dizem, eu não me interesso pela igreja. Eu me lembro que quando eu era criança em Feira de Santana, eu dormia no culto, cochilava, batia a cabeça no banco da frente, voltava para casa com, chamava de galo na testa, né? O que foi que a igreja fez? Me deu um instrumento para tocar. Eu não sou músico, mas lá tinha um irmão chamado irmão Otávio, no bairro da Conceição, em Feira de Santana, que ele batia a caixa, né? E aí ele me deu para bater o surdo. Então, esse era o instrumento, era a banda da igreja. Também era a mesma turma. Era a banda da igreja. Então ele bum. E aí Deus me batizou com o Espírito Santo, e aí eu pulava, derrubava esse surdo, era uma confusão. Olha que coisa, a igreja não deixou eu me perder. A igreja diz o seguinte, eu vou te enturmar, eu vou tornar esse culto atraente para você, eu vou tornar você parte desse culto. E quantos meninos não querem meia com a igreja? Porque chega lá, é uma mensagem que não alcança eles. Isso. Tanta coisa que ele podia estar envolvido, ele não é envolvido, quando na verdade a igreja podia estar se utilizando dessas ferramentas extraordinárias. Pastor, são muitas. Como eu disse ao senhor, é a visão. É a questão, por exemplo, de você sentar e procurar saber qual é a identidade da igreja, porque o Senhor me colocou aqui. Vou dar um outro exemplo para o senhor. O pastor Valdomiro me deu posse em 2021 e eu sentei lá e eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer para mim aqui? Porque eu já tinha passado por Pirajá, eu já tinha passado como pastor auxiliar por Capelinha, mas a cabeça não era a minha, né? Era do pastor Romeu, um grande amigo. Passei por Pirajá, passei por São Marcos, e em São Marcos eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer aqui comigo? Quando eu cheguei em Capelinha, eu disse, Senhor, o que o Senhor quer aqui comigo? Aí, o Senhor me deu um desejo, era ter estacionamento para veículos, porque a rua estava muito superlotada de veículos, os vizinhos começaram a reclamar, e eu disse, Senhor, eu não sei, eu falei assim mesmo, pastor, eu não sei se eu devo pedir ao Senhor, mas eu gostaria de ter aqui estacionamento. Mas uma rua antiga, você sabe que está tudo ocupado. Eu digo, tá certo, mas eu pedi. Daqui a pouco, em menos de um mês, apareceu uma dona lá dizendo, o vizinho aqui do fundo está querendo vender. Eu digo, poxa, mas ele está pedindo quanto? Está pedindo tanto. Eu digo, eita, não tenho condição não. Mas aí eu fui orar novamente e disse, Senhor, eu pedi ao Senhor e o Senhor mandou pelo menos a porta. Agora o Senhor deu o desejo e não deu como eu realizar. Deixei por cerca de 6 meses. Aí, daqui a pouco a pessoa veio novamente. Eu estou vendendo. Diga, rapaz, mas desse jeito não dá não. Agora, se você fizer assim e dividir assim, a gente vai encarar. Eu disse, rapaz, não, assim não, porque tem uma igreja querendo comprar à vista. Quase o mesmo valor. Eu digo, para mim não dá não. Mas vem aqui, vamos conversar.
ele me disse, eu fui lá, fiz uma oração por ele, fiz uma oração pela casa dele. Daqui a pouco ele chegou para mim e disse, eu gostei do senhor, eu gostei do senhor. E eu já falei com minha companheira, a gente vai fechar. Eu digo, pronto, está fechado. Pastor, a gente ralou a barriga. Eu disse à igreja, gente, não vai ter dinheiro para departamento, não vai ter dinheiro para isso, pregador vai ser devagar, mas a gente vai comprar. Todo mundo concorda? Amém. Compramos. O estacionamento está lá para 10 carros. Então, depois eu disse, sim, senhor, o senhor quer para quê? Aí eu chamei um amigo meu, colega meu da Batista. Rapaz, vem aqui, vamos orar aqui e tal. Já oramos com os assembleianos, mas você é meu amigo. Quando chegou lá, ele disse, o senhor quer que você faça aqui um projeto social. E você vai fazer assim, assim, assim. Eu digo, rapaz, mas peraí, eu não tenho nem dinheiro para pagar. É assim. Eu digo, tá bom. E fiz. Como Deus tinha dito para ele. Então é a questão de visão. Você saber por que é que Deus te colocou naquele lugar. Por que o pastor colocou o pastor, ou por que Deus colocou o pastor Edivaldo ali exatamente? Naquele tempo, naquele tempo, naquele lugar. E hoje isso. Ali funciona o Projeto Fé Maior. Ali é o Projeto Fé Maior. Quantos alunos tem hoje no Projeto Fé Maior? Já passaram nesse ano e pouco lá cerca de 600 pessoas. 600 pessoas. Qual é o resultado no aspecto evangelístico do bairro? Bem, primeiro, pastor, é essa questão do ambiente. Porque nós ainda, por incrível que pareça, ainda estamos testando métodos. Muita gente já me deu testemunho seguinte. Crianças que já eram crentes, mas que estavam sem sentido aquilo que o senhor falou, agora já estão se engajando. Envolvidas. Pessoas já estão apertando os seus teclados lá, já estão motivadas. Outros que estavam indo para o mundo, e a gente via mesmo, até nas vestimentas, pessoas se encaminhando, mas lá, porque lá a gente faz uma oração e lê um salmo. A gente não força ninguém a nada, a pessoa não quer, não, vamos só aqui ler um salmo e orar. Pronto. Elas começam a visitar a igreja. As mães, que antes já estavam dando os filhos como perdidas, já estão lá. Você vê ainda as vestimentas, mas já estão lá, já estão frequentando a igreja, ainda não fizeram a sua conversão, a sua aceitação, mas já estão lá. E nós já podemos ver, lá serve também as congregações. Então já vemos também que as congregações já estão povoando os seus conjuntos, aquilo que o senhor falou. A congregação é difícil encontrar um músico, mas eles vão para lá e voltam já. Não, a partir de agora a gente quer aqui. Sim. Compra aí, pastor, um instrumento aí e tal, para a gente começar. Então isso começa. Agora, eu tinha para mim que não seria um projeto de 1 ano. Eu não veria resultados em um. Um projeto a longo prazo. É um projeto a longo prazo. Hoje são quantos, não sei como é que eu falo isso, são quantos tipos de instrumento que é ensinado, né? São cerca de 7 tipos de instrumentos. Quais são eles? São o teclado, o sax, a flauta, que é mais para a gurizada, né? Que é muito. Eu sou flautista, com algum sucesso. Tem o violão, que é muito requisitado. Tem o trompete, tem o trombone e tem também o canto. E a famosa bateria? A bateria a gente também ensina. Porque o menino já é baterista nato, né? Já nasce... A questão da bateria é a seguinte, que quando ela está na sala, ninguém consegue mais fazer nada. Não tem mais nada. Tem que ser só para ela o dia. Só para ela o dia. Então a gente tem encontrado um pouco de dificuldade na bateria por isso. Porque ela toma atenção. O menino bate lá e pronto, ninguém consegue dar mais uma aula. Mas a gente está vendo um outro espaço para que a bateria possa ser tocada. Agora, o que tem me enchido de muita alegria também é o canto. A minha cunhada Casidete e o irmão Everson são professores mesmo de canto. E eles têm feito um trabalho excepcional lá com a questão do canto. Se você tem problema de voz, a voz rouca, às vezes de pregador, o pastor Edivaldo, às vezes vem de uma pregação para outra e ainda quer cantar. Eu gosto da cantoria dele, mas às vezes a voz sofre, né? Ela não está, né? Como é que o senhor vê essa estratégia? Em muitos lugares, por exemplo, comunidades, bairros carentes, imagine só uma igreja em um bairro carente, onde o tráfico está dominando.
e você utiliza uma estratégia evangelística de atrair as crianças, a gurizada desse lugar, para aprender a tocar um instrumento na igreja. Isso é fenomenal. Isso não vai ajudar só a igreja local de ter mais um músico. Isso vai trazer uma visão diferenciada da igreja no lugar. Porque, infelizmente, alguns irmãos, algumas igrejas se comportam como pessoas chatas no lugar. Esse pessoal olha pra gente de cima para baixo, esse pessoal olha pra gente como se fosse um pecador miserável, desgraçado. Quer dizer, não tem uma valorização, não tem um olhar de misericórdia, de amor. O que o senhor diria para um pastor que está dizendo, meu Deus, me dá uma estratégia. Olha uma estratégia. Uma das, é a música. É aquela questão que o senhor mesmo falou, pastor. As pessoas veem o crente o seguinte, eles vão para casa, o crente, depois passa para a igreja. Vão da igreja, depois passa para casa. A pessoa vê assim. Não há inserção na comunidade. A comunidade não sabe o que é que você pensa. Vê você como mais um. Quando você vem da igreja para a música, você está na casa dele agora. A criança está lá fazendo zoada na casa dele. Pare com isso, menino. Pare com isso, menina. Nós temos uma menina lá que o avô já me disse, rapaz, ela é dia e noite com a flauta. Eu digo, graças a Deus. Então, começa a você fazer parte da vida da comunidade. Um dos maiores problemas aqui na Bahia é a violência, a criminalidade. E essa foi uma grande preocupação minha. E eu disse à igreja, a gente não pode deixar mais nossos jovens morrerem. A gente tem que fazer alguma coisa. Não pode apenas depender do poder público. A gente tem que se insurgir, tem que se levantar. O que é que a gente pode fazer? Bem, eu tenho um instrumento, eu tenho uma música, eu tenho um canto. Então vamos cantar, vamos tocar, vamos fazer isso. E a gente começou a fazer isso e realmente as coisas começaram a se modificar. Hoje, Capelinha é um grande celeiro de músicos, pastor. É um grande celeiro de músicos. Inclusive tem uma banda, né, muito famosa na Bahia, né? Tem, que era a terceira banda, agora é a Bazadec. Ela anda pela Bahia toda. Meu irmão Cleovano tem muitas vezes, eu quero sair domingo, pastor. Eu digo, rapaz, nesse domingo não, todo domingo a banda quer sair. Mas assim, é sempre aquele acordo. Mas a banda de música, a gente faz o desfile lá, o povo tira foto, o povo grava, é uma coisa maravilhosa. E a igreja começa a fazer parte também da comunidade. É isso que eu acho mais importante. A igreja começa a levar o caminho da comunidade não para o inferno, mas para o céu. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer congregação, por mais fraca que seja no sentido financeiro, ela consegue mudar a sua comunidade. Eu tenho um exemplo, deixa eu citar, do pastor. Ele é genro do pastor Romeu de Oliveira. É um dos pastores da Igreja Batista Metropolitana, uma grande igreja aqui. Um abraço ao pastor Abraão. Mas ele, pastor, a igreja fica num bairro nobre, é o Imbuí, mas atrás desse bairro nobre tem uma comunidade, o Facho. Sim, sim. Ele fez lá dentro um projeto social, meu Deus, num campo de futebol. E ele começou a servir, cesta básica, fazia um dia só de jogos, de prestação de serviços. Resultado, a igreja comprou a ideia. E ele me disse, olha, eu fiz uma congregação lá que era uma das mais vibrantes de lá. As pessoas iam lá para se inspirarem. E eu saí de lá, deixei uma comunidade, uma igreja maravilhosa. Dentro da comunidade, as pessoas olhavam de fora, só viam violência, criminalidade. Ele estava vendo talentos. Talento. Eu lhe pergunto, o senhor falou sobre a questão da visão. A gente está chegando para a conclusão do nosso podcast. O senhor acha que existe muitas resistências para novas estratégias para a pregação do evangelho e isso tem dificultado as igrejas alcançarem principalmente esse público infanto-juvenil? Tem sim, tem. O senhor falou da janela 9x14, eu aprendi isso com o pastor Josué Campanhã. Sim. Ele é considerado um dos grandes mentores e eu me espelho muito nele, os livros dele, as apostilas dele, as palestras dele. E eu não tinha aberto o olho para isso, essa questão da janela 10x40 ainda era o meu mote.
Mas essa 9 por 14 é a grande preocupação. E há, sim, um preconceito muito grande. Sempre que existem empreendimentos nesse sentido, há também uma barreira, né? Porque, pastor, para alcançar Judeia é uma estratégia, mas para alcançar Samaria é outra estratégia, né? Você tem que ter uma vivacidade mental, uma criatividade muito grande para alcançar essas pessoas. E muitas vezes as pessoas sempre que acham que a gente está inventando, que a gente está saindo muito daquilo que é a igreja. Não, a Assembleia de Deus nunca fez isso. Não. Mas eu vejo também o seguinte, naquelas irmãzinhas do ciclo de oração, eu me apoio muito nelas, elas têm netos nessa idade. Então, quando elas veem a gente fazendo isso, elas chegam para a gente e dizem, gostei, que bom, continue. E isso nos dá a força. Esse é um experimento assim que eu me assombrei, porque eu não sabia que elas tinham essa visão. Sim, porque tem uma questão seguinte, a minha geração, a tua geração, a gente não tinha as oportunidades, as influências que essa galera de hoje tem. Eu vim ter acesso a celular, mesmo assim um tijolão desse tamanho que você botava do lado, ficava até com dor na coluna, que não tinha acesso à internet, não tinha nada, já depois de casado. Hoje um meninozinho já tem acesso à internet. Então ele tem um mundo na mão dele. Então, olha, a pregação do evangelho está competindo na mente dessa criança, desse adolescente, com um mundo de oportunidades. Aí chega você, consigo, andei perdido, vaguei, e o menino dizendo, misericórdia. Esse pessoal é atacado. Isso não me alcança. Não é que essa estratégia está errada, ela é uma estratégia fenomenal. Mas, em alguns casos e para determinadas faixas etárias, você vai ter que colocar a cabeça para funcionar. Não é adequada. Quer ver uma coisa? Você chega numa comunidade, começa com um trabalho social, você alcança muitos meninos. Quer ver outra coisa? Você chega numa praça, numa grande praça de alguma cidade, faz um teatro mudo, você agrega e atrai muita gente. O que a gente não pode é sacrificar a mensagem, e deixar a palavra em último plano. Sim. Não, aquela estratégia é uma oportunidade para levar a palavra, para que a pessoa entenda a palavra. E às vezes a pessoa diz assim, na minha época não era assim. Mas na sua época não tinha celular, na sua época não tinha internet, na sua época não tinha televisão, na sua época era outro mundo. Era um mundo hoje, muito limitado. Muito limitado. Diz que o imperador de Roma, um menino de 8 anos hoje tem mais conhecimento do que o imperador de Roma. Exatamente. Mais acesso, pelo menos, às informações. Num celular desse, pastor, eu comecei com computadores. Um celular desse aqui, aqueles computadores, supercomputadores da minha época, não conseguem chegar a um celular desse. Nós temos que manter... Nós somos uma igreja... Dá para conviver. Dá. Nós somos uma igreja centenária. Nós somos uma igreja que tem uma visão estratégica extraordinária, porque a gente chega onde outras denominações não chegam. Verdade. A gente não pode, como nova geração, dizer que o que foi feito está errado, de hipótese alguma, porque nós já encontramos uma igreja pujante, mas nós precisamos abrir a mente para algumas estratégias específicas para públicos específicos sem sacrificar a mensagem, a palavra de Deus. E aí a gente encerra esse podcast pedindo ao Senhor para trazer essa visão de que é possível manter a pureza do evangelho com uma estratégia que para muitos pode ser inovação. Pronto, pastor. Eu quero, desde já, agradecer muitíssimo essa oportunidade de poder falar para você e dizer, seja um companheiro, seja uma líder de jovens, de adolescentes ou de crianças. A oportunidade está aí, na sua mente. Deus já colocou essa criatividade em sua mente. É pedir autorização a quem de direito, porque nós vemos que Neemias pediu autorização, né, ao rei, mas utilize a estratégia que Deus colocou à sua mão. Eu vou fechar aqui esse conselho com um fato. Eu dou aula nos vocacionados, aqui em Salvador. E um dia que eu fui chamado para dar aula no vocacionados, eu liguei
para a pessoa que me chamava, eu digo, tem que ir de paletó e de gravata? Não, o senhor pode ir sem gravata. Eu vesti o meu blusão do DEPAD. Como é o nome daquele coisa que é blusão? A jaqueta. A jaqueta. Botei aqui em cima, calça jeans, o tênis e cheguei lá, ó. Bora, gente, bora, gente. O pessoal da Paralela, que eu já dirigi lá, olhou para mim e disse, quem é esse aí? É o pastor Cleovaldo. Aí o outro chegou para mim, rapaz, você está parecendo um jovem de 18 anos. Cheguei na sala, olha aqui, eu visto a camisa. Aí a galera aí subiu, né? E dei uma das melhores aulas, assim, aula no sentido da empolgação. Foi uma coisa mínima, mas mudou o ambiente, adequou a mensagem. E qual era a minha mensagem, pastor? Eu falava sobre a história do movimento pentecostal, o Espírito Santo desceu naquela aula, pessoas foram cheias do Espírito Santo, eu senti uma alegria tão grande e meus alunos estão aí para darem o testemunho. E o que foi que eu fiz? Eu fiz o quê? Simplesmente mudei, alterei um pouquinho o formato para uma sala de aula. Você pode fazer isso. Essa comunidade em que você está inserido precisa de uma igreja atuante. E o Senhor vai se agradar quando as hordas, pessoas começarem a encher a sua igreja. Aquelas murmurações vão cessar. Os talentos vão ocupar os seus conjuntos cheios de Deus para mostrar que o Senhor te chamou para esta obra. Só precisa adequação. E é interessante que se você teve uma estratégia, teve uma ideia e você está em dúvida, converse com uma liderança mais experiente. É verdade. Porque talvez o problema não esteja na estratégia, esteja na forma da aplicação. E talvez uma liderança mais experiente vai dizer, coloca, mas vá dessa forma, vá devagar. Porque nós temos que conviver com duas gerações. Então, às vezes, o camarada chega tão assustador que o projeto é maravilhoso, mas o pessoal já trava com ele. A forma como foi implementado. Né? Então você pode ir aos poucos. Por exemplo, o senhor falou aqui que é a longo prazo. Não é chegou já, transformou a igreja numa banda de música, tirou culto, botou os meninos tudo dentro do culto. Quer dizer, não, vai aos poucos, vai, né, mostrando o resultado, porque aquela irmãzinha diz, eu nunca vi isso. Mas daqui a pouco ela diz, mas meu neto tá uma benção, rapaz, depois disso. Meu neto tá interessado, meu neto tá vindo pra escola dominical, meu neto fica em casa ensaiando o hino da harpa. Olha, eu sei que já está terminando, mas deixa eu falar então, só um exemplo. Um pai chegou para mim, eu fiz a mesma coisa que o senhor fez. Chamei os adolescentes e disse, agora vocês vão gravar, vocês vão fazer a mídia, você vai no vídeo. Eu chamei disse, você vai ser um dos adolescentes e disse, você é que vai gerir a mídia. Aí um pai chegou para mim e disse, ele estava em outra igreja, e disse, a partir de agora eu vou ficar aqui. Por que assim? Porque minha filha já estava indo para outra igreja e ela não estava mais querendo vir para a igreja, já tinha perdido a vontade. De repente, numa quarta-feira, feriado, ela acordou cedo, mais cedo do que todo mundo, disse, você vai para onde? Eu vou para a igreja. Por quê? Porque ela tinha um ofício para fazer. Rapaz, eu fiquei tão feliz e ela é uma das melhores. Porque você motiva a participação da pessoa ali. Aí tem gente que diz, não, mas a pessoa tem que ir para a igreja por causa de Jesus. É ótimo. Só que essa galera tem que ter um motivador para estar próximo de Jesus e se envolver na obra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Foi uma alegria muito grande estar aqui. Toda quarta-feira estamos aqui no nosso podcast missionário e louvamos a Deus pelo espaço que a nossa CEADEB, nosso presidente, tem nos dado para tratar desses assuntos, porque isso também é missões. Precisamos utilizar todos os meios para ganhar vidas para Cristo. Muito obrigado e até semana que vem.